A primeira coisa que a gente vai fazer é isolar o termo em x ao quadrado no primeiro membro. Agora, vamos calcular o valor de x ao quadrado, onde chegamos à raiz quadrada de 9, que é igual a mais ou menos 3. Portanto, as soluções da equação são 3 e menos 3. Nossa, mas deu duas soluções? É. Sim, duas soluções. Equações desse tipo, ax ao quadrado mais c igual a zero, onde b igual a zero, podem ter duas soluções se o radicando da raiz quadrada for positivo. Se o radicando for negativo, nenhuma solução. E podem ter uma única solução se o radicando for nulo. Ó, nesse exemplo aí, o b era igual a zero. E se o c for igual a zero, como é que fica? Nas equações do tipo ax ao quadrado mais bx igual a zero, onde c é igual a zero, como essa aí, a gente resolve assim. A primeira coisa a fazer é fatorar a expressão x ao quadrado menos 5x igual a zero. E fatorar, vocês se lembram, a gente viu na última teleaula. Então, vamos colocar o x em evidência. Vejam, ficamos com um produto de dois fatores que deve ser igual a zero. Quando isso acontece, um dos fatores tem que ser igual a zero. Logo, x igual a zero, uma solução da equação. Ou x menos 5 igual a zero, x igual a 5, uma outra solução da equação. As soluções da equação só podem ser x igual a zero ou x igual a 5. Ficou clara essa resolução aí? Claríssima. Mas e se a gente tiver uma equação do segundo grau, onde o b e o c forem iguais a zero, como é que fica? Ah, tá. Quando o b e o c forem iguais a zero, ou seja, forem nulos, a gente tem uma equação desse tipo aqui. Do tipo ax ao quadrado igual a zero, onde b igual a zero e c igual a zero. Como essa equação aí, 8x ao quadrado igual a zero. Veja o que acontece. A equação tem apenas uma solução, que é sempre igual a zero. Muito interessante essa história de equação de segundo grau, não é, Sem Cidinha? dúvida. Vamos lá, vamos resolver aqui duas equações incompletas, onde o b é igual a zero. Então, note que quando b é igual a zero, você vai ter o termo ao quadrado, que é x ao quadrado, e você vai ter o outro termo independente. Então, facilmente você pode resolver isolando o termo que tem a incógnita. 36 está subtraindo, vai somando. 0 mais 36 é 36. Então, tenham cuidado. Sempre que vocês estiverem fazendo o cálculo da raiz de uma equação, qual é o número que é o quadrado que resulta em 36? Então, você vai colocar aqui, ó, que é mais ou menos a raiz quadrada de 36. Portanto, x, na minha primeira equação, será mais ou menos 6. Tanto pode ser 6, quanto menos 6, a solução da minha primeira equação. Vamos agora para a segunda equação. Na minha segunda equação, mais uma vez eu tenho um termo sem a incógnita e o outro com a incógnita aqui, ó, 3x ao quadrado. O coeficiente do x ao quadrado é 3. Então, separando o termo que tem a incógnita do que não tem,
esse 12 que está subtraindo, ele vai passar somando. 0 mais 12, 12. Tenham cuidado, eu não vou extrair a raiz quadrada de 12 aqui, por quê? Porque aqui eu não tenho qual é o número que é o quadrado e resulta em 12. Não, é o triplo do quadrado de um número. Então eu não posso dizer que o número que é o quadrado dá 12, porque não é. Então aqui a gente vai ter que x ao quadrado é igual a 12. O 3 que estava multiplicando vai dividindo. Então a gente vai ter o que aqui? Que x ao quadrado será igual a 4. Portanto, x será igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4. Ou seja, x será mais ou menos 2. Mais equação incompleta. Essas equações agora que nós vamos fazer, elas agora, diferentemente das que a gente acabou de fazer, elas têm o c igual a zero. Então aqui a gente não pode simplesmente pegar e isolar nenhum termo, porque os dois têm x. Então, peraí, se os dois têm x, podemos fatorar. E o que seria fatorar? É transformar em multiplicação. Então, o fator comum aqui seria x. Então, a gente pode colocar o x em evidência e transformar na seguinte multiplicação. X que multiplica x, pois x vezes x é x ao quadrado. Então, aqui está ok. E aqui, por quanto eu multiplico x para dar 6x? 6. Como a gente viu nessa aula, quando você tem um produto em que o resultado é zero, ou um ou outro precisa ser zero para que o resultado seja zero. Então, a minha primeira solução já tenho aqui, ó, que x é zero. Ou eu vou pegar x menos 6, esse parênteses também pode ser zero. Então, x será igual a 0 mais 6, ou seja, 6. Então, a gente pode até, para diferenciar uma raiz da outra, então a primeira raiz é 0 e a segunda seria 6. Vamos ver agora a segunda. Aqui no caso da segunda, a gente pode fazer a mesma coisa. Note que também, se eu quiser colocar fatorar o 3, também porque 12 é a mesma coisa que 3 vezes 4. Eu posso muito bem dizer o quê? Que a minha equação ela pode ser escrita assim, ó. 4 vezes 3x, ou 3 vezes 4x. Então aqui, ó, o fator comum seria 3x. Só que eu não vou fazer assim. Vou fazer como eu fiz anterior, colocando só o x. A gente poderia dizer que o fator comum seria 3x, mas eu vou colocar x. Então, x que multiplica. Se eu tirei o x daqui, eu vou ter o seguinte. 3x menos 12. Eu só coloquei o x em evidência dos dois termos. Note que sempre que você tiver dúvida, você pode fazer o quê? Multiplicar. X vezes 3x, 3x ao quadrado. X vezes menos 12, menos 12x. Então, podemos continuar. Então, mais uma vez, se você tem um produto de dois fatores, ou um ou outro, será zero. Então, a minha primeira raiz já tenho aqui, ó, x é zero. E a outra, eu vou resolver, ó. Se isso aqui tem que ser zero, eu coloco 3x menos 12 igual a zero. Então, 3x será igual, o 12 que está subtraindo vai somando, 0 mais 12 é 12, ou seja, 12 dividido por 3, 4, que vai ser a minha outra solução.